Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre pecuária de corte. O tema da aula de hoje é como aumentar a rentabilidade da pecuária de corte, parte 2. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Então, como nós vimos na aula anterior, a fazenda é uma empresa que deve ter como meta a maior produção de arrobas por hectare ano. Fazenda é uma empresa que produz arrobas. E a meta sempre deve ser uma maior produção de arrobas por hectare ano. Nós vimos também que o animal apresenta um custo diário, em torno de R$1 dia, R$1 cabeça dia. Esses custos de produção são os custos do animal fora a sua suplementação. Suplementação com sal mineral, suplementação com proteica energética, suplementação com proteinado. Fora a suplementação, o animal gasta, tem um custo de R$1 cabeça dia. Você querendo ou não está pagando esse custo, que é o custo do pasto, da cerca, da mão de obra, depreciação, etc. Então nós vimos que o animal ele deve ganhar pelo menos aí, em torno de 200 a 250 gramas por dia de ganho de peso para pagar pelo menos os seus custos de produção. Esse R$1 cabeça dia. Fora o preço do ágio do bezerro e fora a suplementação. Então nós vimos que o produtor deve ter como meta sempre manter seus animais ganhando peso, seja no período seco, seja no período chuvoso, para poder pagar seus custos de produção, e poder ter lucro. Porque a fazenda é uma produtora de arrobas. A fazenda deve ter como meta maior produção de arrobas por hectare ano. Então, como atingir essas metas de ganho de peso na recria e pagar assim os seus custos de produção e sobrar dinheiro para ter lucro? A primeira etapa é a suplementação na época seca do ano. Como eu disse, uma empresa ela não pode ficar 150 dias, 100 dias, 180 dias sem produzir o seu principal produto. Uma fábrica de cerveja ela não fica 150 dias sem produzir cerveja. Uma fábrica de pneu ela não fica 180 dias sem produzir pneu. Uma fábrica de carro ela não fica 150 dias sem produzir carro. E por que uma fábrica de bezerros, uma fábrica de arrobas, uma fábrica de boi gordo vai ficar 150 dias sem produzir carne, sem ganhar peso? Então a suplementação na época seca do ano ela visa isso, promover um ganho de peso no animal para que ele possa pagar os seus custos de produção e sobrar dinheiro para o produtor. Então você vai evitar que o animal perca peso na seca. Se ele perder peso na seca, vai ser o mesmo exemplo da fábrica de cerveja, que está 150 dias sem produzir. E o pior, ela está 150 dias sem produzir e pegando um estoque de cerveja fabricado já. Se o animal mantém o peso, se ele não ganha nem perde, a fábrica de cerveja ficou 150 dias sem produzir cerveja. Se o animal perde peso, a fábrica de cerveja ela não produziu nada, ainda pegou o estoque que ela produziu. É a mesma coisa com a pecuária. Se o bezerro ganhar peso na seca, ele está produzindo cerveja. Se o bezerro ele não ganha nem perde, a fábrica parou de produzir. Se o bezerro ele está perdendo peso, você está pegando o estoque que ele ganhou nas áreas. Então a suplementação na época seca do ano, ela visa manter a curva de crescimento ascendente do animal, ela visa promover um ganho de peso, e o principal efeito dela é melhorar o uso do pasto na época seca do ano. Na época seca do ano, o pasto ele vai apresentar uma série de limitações, e isso vai interferir no consumo desse pasto pelo animal. O animal diminui o consumo do pasto. Então a suplementação na época seca do ano ela visa melhorar o uso da pastagem, aumentar o consumo desse pasto seco, que é a principal fonte de energia para o animal. O pasto seco, o pasto vedado, a macega, é a principal fonte de energia para o animal. Então a suplementação na seca visa melhorar, otimizar esse consumo desse pasto seco. Então ela vai melhorar o uso do pasto. Então o objetivo da suplementação na seca é manter a curva de crescimento ascendente. Então esses animais aqui suplementados na época seca do ano, eles ganharam em torno de 350 gramas por dia. Isso é uma simulação. Eles podem ganhar isso com um simples proteinado de baixo consumo. Isso depende muito do pasto, da qualidade do pasto, da porcentagem de folhas que o pasto tem. O que engorda boi é folha, não é talo. Então esse animal ganhando 350 gramas por dia em 150 dias de período seco,
ele vai ganhar 1,7 arrobas no período seco. Então a fábrica produziu cerveja. Aqui a fábrica produziu cerveja. A fábrica produziu arrobas. A fazenda produziu arrobas. Uma alusão, a fábrica de cerveja produziu cerveja. O não suplementado, ele perdeu peso. Ou seja, a fábrica de arrobas perdeu arrobas. Usou o estoque que tinha armazenado nas águas. Ou seja, a fábrica de cerveja, ela não produziu nada e ainda perdeu o seu estoque de cerveja. Então, o animal não suplementado na seca, ele perdeu peso, perdeu 100 gramas por dia, em 150 dias, isso dá meio arroba. Além de não produzir nada, você ainda usou o estoque que você tinha. Então, nós temos que ter meta. Qual a meta da recria? 7 arrobas em 12 meses. Essa é uma meta. Ah, mas eu não consigo produzir 7 arrobas em 12 meses. 6 arrobas em 12 meses. Tem uma meta. No mínimo 6. Tá? Um ganho de peso da recria de 350 gramas por dia em 150 dias, o animal consegue produzir 1,7 arrobas na seca. Se na época das águas eu suplementar também e ele conseguir ganhar 800 gramas por dia, com um bom manejo de pastagem, com uma boa suplementação, ele já ganhou 5,7 arrobas em 215 dias. Então, em 12 meses ele ganhou 7,4 arrobas. Ultrapassou a meta. Tá? Então é perfeitamente possível alcançar essa meta aí de 7 arrobas em 12 meses. Se você está começando a intensificar agora, faça uma meta de 6 arrobas em 12 meses, mas tem uma meta. E o animal sem suplementação, ou seja, a fábrica de cerveja que ficou sem produzir, ainda usou o estoque, a fazenda que não produziu arrobas, ainda usou o estoque das águas, ele perdeu peso na seca, 100 gramas por dia, ele ganhou peso nas águas, 500 gramas por dia, ele perdeu na seca, ganhou nas águas, ou seja, ele produziu 6 arrobas em 24 meses. Então a suplementação na primeira seca, ela visa o quê? Ela visa evitar esse boi sanfona. Tá? Evitar esse boi sanfona, fazendo um crescimento ascendente do animal, permitindo que você produza arrobas todo dia. Tá? Você vai permitir que os animais ganhem peso todo dia, evitando esse perde e ganha que não gera nada de lucro, é só prejuízo. Então, quais são as características dos animais que vão entrar na primeira seca deles? Aqueles animais que você comprou recém-desmamado, você que mexe com recria e engorda, você comprou uma bezerrada recém-desmamada, com 7, 8 meses. Como é que é esse animal? Quais são as características desse animal em recria? Essa bezerrada que você comprou desmamada, 7, 8 meses de idade. Olha lá, ó. Os bezerros desmamados na época seca do ano, quem faz estação de monta aí no período das águas, novembro, dezembro, janeiro, o período de desmama vai cair bem no período seco, início do período seco, maio, junho, julho. Então você vai acabar, você que mexe com recria, você vai acabar comprando essa bezerrada no início do período seco. E eles vão ser, o início da recria já passa pelo primeiro período seco. Então como é que está essa bezerrada desmamada no período seco? Essa bezerrada está apresentando uma boa conversão alimentar, porque ele se encontra na fase de rápido crescimento muscular. Né? Seria o adolescente aqui, está crescendo. É aquele adolescente que dá uma espichada, né? Dos 12 para os 18 anos. Tá? Então esse bezerro aqui seria o bezerro adolescente, está espichando, está crescendo. Tá? Então ele tem uma boa conversão alimentar porque ele está crescendo, está na fase de autoaceleração, um rápido crescimento muscular. É aquele bezerro que dá um tiro, dá um salto. Por quê? Está crescendo rápido e ganhando em músculo. Aqui, ó, o bezerro na fase de recria, ele está nessa fase aqui, ó, de autoaceleração, um rápido crescimento muscular, que vai dar desmama até antes da puberdade. Tá? Então ele está nessa fase aqui, ó, tá? Essa fase de autoaceleração, com rápido crescimento. E apresentando o quê? Apresentando um rápido crescimento muscular. Aqui, ó, nessa fase de recria, ele está apresentando um rápido crescimento muscular e um baixo crescimento em gordura. Tá? Então ele está nessa fase aqui, ó, de alto crescimento muscular. Tá? Está nessa fase aqui, ó, de alto crescimento muscular e menos gordura. Então a recria se encontra nessa fase aqui, ó, tanto a recria na seca quanto a recria nas águas. É marcado por um rápido crescimento e um rápido crescimento em músculo. Tá? O que tem a ver isso?
Isso tem a ver que a deposição de proteína, ou seja, a deposição de musculatura, de músculo, tá? É mais eficiente em termos de peso de tecido depositado se comparado com a gordura. Tá, e fala uma linguagem mais simples. Quer dizer o quê? É mais barato fazer músculo, é mais barato ganhar músculo se comparado com gordura. É muito melhor suplementar um animal na recria do que suplementar o animal na engorda. O animal na recria está ganhando mais músculo, tem melhor conversão alimentar. O que ele come, ele converte. Ou seja, se ele comer 1 grama de proteinado, ele ganha 1 grama de peso. Isso porque ele está ganhando em musculatura. A deposição de proteína é mais eficiente em termos de peso de tecido depositado em relação à gordura. Olha só, a deposição de 1 kg de proteína equivale a 4,4 kg de músculo depositado. A deposição de 1 kg de gordura equivale a 1,1 kg de gordura depositado. Olha só, se o animal ingerir uma megacaloria, olha só, para cada megacaloria ingerida, ou seja, para cada unidade de energia que o animal ingere, ele converte 0,28 quilos de musculatura, enquanto para cada megacaloria de energia ingerida, o animal ele deposita 0,07 kg de gordura. Ou seja, a deposição de musculatura é 4 vezes mais eficiente se comparada com a deposição de gordura. Traduzindo de forma mais simples possível, é mais barato depositar e ganhar músculo se comparado com gordura. Isso quer dizer o quê? Suplementando animais na fase de recria, os animais vão apresentar uma boa resposta, uma boa conversão alimentar. Isso vai ser convertido em ganho de peso. Isso acontece por quê? Porque para cada unidade de proteína depositada, são depositadas cerca de 3 unidades de água. Ou seja, o músculo é formado aproximadamente de 75% de água. Por isso que é mais eficiente depositar musculatura. O músculo demanda menos consumo de matéria seca e menos energia para ser formado se comparado com a gordura. Por isso que é mais difícil você acabar um animal, você engordar um animal, você terminar um animal, porque está ganhando mais em gordura. O animal na fase de engorda, na sua fase de engorda, ele está ganhando mais gordura, que demanda mais energia e mais matéria seca para ser formado. O animal na fase de recria está ganhando mais em músculo, demanda menos energia, menos matéria seca para ser formado. Por isso ele tem uma conversão alimentar melhor. Então na fase de recria vão ter uma melhor conversão alimentar. A conversão alimentar é o que? É a relação de consumo para ganho. Se eu forneço um proteinado de baixo consumo, essa relação de consumo-ganho chega a 1 para 1. 1 grama de consumo para 1 grama de ganho. Isso é muito bom, uma resposta muito boa. O animal que consome 300 gramas de proteinado chega a ganhar 300 gramas de peso. Isso depende, é lógico, da qualidade do pasto seco, do potencial genético dos animais. Mas nessa fase, chega quase a 1 para 1, que eles se encontram em boa conversão alimentar. Olha lá, a viabilidade econômica da suplementação com proteinado na recria chega de 1 para 3, ou seja, para cada R$1 investido, você ganha R$3. Para cada 1 investido, você ganha 3. E como é que está o pasto na época seca do ano? Nós já vimos como é que está o animal. O animal está em plena fase de crescimento muscular, com boa conversão alimentar, então compensa suplementar. Como é que está a qualidade do pasto agora? O pasto está fibroso. O pasto assim, desse jeito aqui, ó, fibroso, com baixo teor de energia, com baixo teor de proteína, com alto teor de fibra, uma fibra de baixa digestibilidade, um alto teor de lignina, que é uma fibra indigestível, é uma parte da fibra que é indigestível para o animal. Mas o principal fator limitante é o teor de proteína. O pasto está com baixo teor de proteína. E por que isso é limitante? Porque esse baixo teor de proteína vai limitar o crescimento das bactérias do rumen. No rumen do animal existem bilhões de bactérias, E essas bactérias é que vão digerir o capim, vão fermentar o capim. E essa falta de proteína na época seca do ano,
limita o crescimento das bactérias celulíticas, bactérias que digerem celulose. Então, na época seca do ano, está faltando nitrogênio, está faltando proteína, o crescimento bacteriano no rumen. Ou seja, quem que digere esse capim seco? É a bactéria. Se tem menos bactéria no rumen, quem que vai digerir esse capim? Ninguém. Então nós temos que fazer o que na época seca do ano? Nutrir as bactérias celulíticas do rumen. Nutrir como? Fornecendo o que está faltando, nitrogênio. Da onde que vem o nitrogênio? Ou você pode fornecer uma fonte de proteína verdadeira e uma fonte de nitrogênio não proteico, que é a ureia. A ureia, quando chega no rumen, é convertida em amônia. A bactéria pega aquela amônia, aquele nitrogênio da amônia e utiliza para a sua multiplicação celular. Ou seja, fornecendo ureia mais uma fonte de proteína verdadeira, farelo de soja, farelo de algodão, eu vou facilitar, proporcionar a multiplicação de bactérias no rumen. Você tem mais bactéria no rumen, vai digerir mais capim. Então, a pastagem na época seca do ano, lá, diferente da época das águas, está com baixo teor de proteína. O limite mínimo para que tenha uma multiplicação de bactérias no rumen é um pasto com 7% de proteína bruta. Se o pasto estiver abaixo de 7% de proteína bruta, já vai limitar o crescimento microbiano no rumen, vai limitar o crescimento de bactérias. Na época seca do ano, o pasto cai para baixo de 5%. Fica em torno de 4, 5% de proteína bruta. Então, o teor de proteína bruta do pasto cai na época seca do ano. Isso vai limitar o crescimento de bactérias no rumen. Tá? Então, aqui, ó, o pasto na época seca está com baixo teor de proteína bruta. Isso vai limitar o crescimento microbiano. Com isso, você vai ter um menor aproveitamento da fibra, que é a principal fonte de energia. Então, você precisa fazer o quê? Nutrir as bactérias celulíticas do rumen. Tá? Foi o que eu falei, você pode nutrir, eu tenho que fornecer nitrogênio para esses animais. Eu posso fornecer uma proteína verdadeira, que seria o farelo de soja, farelo de algodão, ou uma fonte de nitrogênio não proteico, que seria a ureia. A ureia, quando chegar no rumen, ela se transforma em amônia, as bactérias degradam essa ureia em amônia e utilizam o nitrogênio amoniacal, o nitrogênio da amônia, para fazer sua síntese de proteína microbiana, tá? Junto com a energia do pasto. A bactéria, para multiplicar, ela precisa de energia, esqueleto de carbono, mais o nitrogênio, para fazer sua síntese proteica. Essa bactéria que é produzida no rumen, nós chamamos ela de a proteína microbiana. Essa proteína microbiana, ela passa lá, essas bactérias vão morrendo, elas vão se multiplicando e elas vão morrendo. E elas vão passando aqui, né, para o trato digestivo, elas vão morrendo e elas vão passando para o trato digestivo. E elas vão ser absorvidas, elas são digeridas pelo trato digestivo do animal e elas são absorvidas lá no intestino delgado, fornecendo, sendo a principal fonte de proteína para o animal ruminante. Ou seja, se eu produzo mais proteína microbiana aqui no rumen, eu vou ter mais proteína para ser absorvida lá no intestino delgado para o animal. A proteína microbiana é a principal fonte de aminoácido que o animal tem. Quanto mais proteína microbiana for produzida, melhor. Essa proteína vai ser digerida e absorvida pelo animal. É a principal fonte de aminoácidos essenciais que esses animais têm, é a proteína microbiana. Tá? A proteína verdadeira também ela vai ser degradada em amônia ou esses aminoácidos são incorporados à própria proteína microbiana. Então é importante fornecer uma proteína verdadeira, porque além de fornecer esse nitrogênio amoniacal, ela fornece também esses aminoácidos prontamente disponíveis para serem incorporados à proteína microbiana. Além do que, a proteína verdadeira, quando você fornece um farelo de soja, é muito palatável, isso vai estimular o consumo de suplementos. Se eu fornecer só um sal mineral com ureia, o consumo vai ser muito baixo e o animal não vai consumir todo dia. Quando eu coloco uma fonte de proteína verdadeira, quando eu coloco um pouco de milho, né, que é fonte de energia, eu estou aumentando a palatabilidade desse suplemento proteinado. O animal vai no coxo todo dia. Tá? Então,
sempre lembrando, suplemento é o tempero da salada. O pasto é a salada, é a fonte principal, de energia. Tem que ter pasto vedado. O pasto então é a salada, é a principal fonte de energia. Se não tem pasto, meu amigo, não adianta suplementar, você não vai ter resultado. Não adianta. Não, eu vou comprar um proteinado e vou fornecer aqui nesse pasto aqui, ó. Não adianta. Não vai resolver nada. Tem que ter pasto. Então a suplementação na época seca do ano, ela vai melhorar o uso da pastagem. Isso a gente chama de efeito aditivo. O suplemento estimula o consumo do pasto, aumenta o consumo do pasto, tá? Sendo que os benefícios com a suplementação na época seca do ano são tão grandes, são além do esperado, que na suplementação na época seca, 1 mais 1 é igual a 3, não é igual a 2. Por quê? Porque está fornecendo um suplemento está fornecendo um suplemento que tem uma boa conversão alimentar. O animal consome 1 grama, ele ganha 1 grama. Tem uma boa conversão alimentar. Você vai aumentar o consumo do pasto, você vai aumentar o consumo de energia, você vai aumentar a síntese de proteína microbiana no rumen, você vai aumentar a absorção de energia para esse animal, porque produz mais ácidos graxos voláteis, que é fonte de energia. Você vai aumentar a produção de proteína microbiana, que é fonte de proteína para o animal. Você vai promover um ganho de peso e um melhor uso do seu pasto. Então os benefícios são além do esperado. 1 mais 1 é igual a 3. Tá? Então proteinado, a primeira opção que nós temos são os proteinados de seca. A sua principal função seria suprir a deficiência de nitrogênio no rumen. Tá? Essa tabela mostra que, esse gráfico mostra que quando você suplementa, tá? Quando você aumenta o nível de proteína bruta do suplemento, você está aumentando a síntese de sua proteína microbiana no rumen. Tá? Então, a função do proteinado na época seca do ano é suprir a deficiência de nitrogênio no rumen, aumentando o número de bactérias no rumen, aumentando a síntese de proteína microbiana. Tá? Isso vai proporcionar um efeito aditivo, vai proporcionar um maior consumo de matéria seca de pasto. Isso é mais energia para o animal, é mais proteína para o animal. O animal acaba ganhando mais peso por isso também. Então esse proteinado de seca, como eu tinha falado, ó, é um suplemento rico em proteína bruta. Ele vai ter proteína verdadeira e proteína degradável no rumen. A ureia é 100% degradável no rumen. Então esse suplemento vai ter em torno de 2/3 de ureia como fonte de proteína e 1/3 de proteína verdadeira, que pode ser o farelo de soja, farelo de algodão. Tá? Uma rápida simulação aqui. Quanto custa? Um animal de 300 quilos, ele consumindo 300 gramas por dia, que seria 0,1% do peso vivo, né? Que seria um proteinado de baixo consumo. Ele consumindo 300 gramas por dia a 1,50 kg, o custo dele foi 40 centavos por dia. Se o animal ganhar 300 gramas de ganho, a 4 reais o quilo vivo, ele ganhou R$1,20. Ou seja, para cada R$1 investido, ele teve um retorno de R$3. O custo dele foi de 40 centavos por dia, 300 gramas de suplemento, vezes R$1,50 o quilo desse suplemento, deu 40 centavos. E ele ganhou 300 gramas de ganho. Uma arroba de 130, o peso vivo sai em torno de R$4 o quilo vivo. 300 gramas vezes R$4 dá R$1,20. A cada R$1 investido, teve um retorno de R$3. Então não tem por que não usar. Olha lá, esse proteinado de seca ele vai ter em torno de 40 a 50% de proteína bruta, uma fonte de proteína degradável no rumen, que seria a ureia. O consumo varia em torno de 1 a 2 gramas por quilo do peso vivo. 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo, ou seja, se o animal tem 300 quilos, ele consome em torno de 300 a 600 gramas por dia. O que vai limitar esse consumo é o teor de ureia e o teor de sal branco. São 2 limitadores de consumo. E o ganho de peso, lá, ó, o ganho de peso ele está em torno de 200 gramas a mais se comparado com o suplemento mineral. Tá? Então, quando você fornece um proteinado de seca, olha lá, o resultado é um aumento de até 50% no número de bactérias. Isso dobra a taxa de aproveitamento do pasto se comparado com um animal sem suplementação na época seca do ano. Então você está dobrando a suplementação do pasto.
O importante é fornecer um espaço de coxa adequado, ter fornecimento constante. Começou a suplementar, não pode parar, tem que ter suplemento no coxo direto, senão você não vai ter esse resultado esperado. Espaço de coxo adequado, 15 a 20 centímetros linear por cabeça. Tá? Isso com acesso aos dois lados. 15 a 20 centímetros linear por cabeça, para todos os animais terem acesso a esse suplemento. Outra opção que nós temos é o suplemento proteico energético de seca. Já é um suplemento com menos proteína bruta, se comparado com o proteinado, que vai ter em torno de 50% de proteína bruta. Esse proteico energético já tem em torno de 25% a 35% de proteína bruta, em torno de 60% de NDT. O consumo fica em torno de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Então você pega um animal de 300 quilos, ele vai consumir em torno de 900 gramas a 1,5 kg por dia. Tá? Já vai ter um ganho adicional maior, em torno de 350 gramas a mais, se comparado com suplemento, se comparado só com suplemento mineral. Aqui eu fiz uma simulação, os preços aí. Eu considerei um ganho médio diário de 50 gramas por animal suplementado só com sal mineral. Eu considerei 250 gramas por animal suplementado, né, com proteína de baixo consumo. Tá? E eu considerei 350 gramas por animal suplementado com proteico energético. Tá? Com esse consumo aqui de 3 gramas por quilo de peso vivo e 450 gramas para esse proteico energético com esse consumo de 5 gramas por quilo de peso vivo. Tá? Aqui foi a receita dia, isso baseado numa arroba de R$130. Então esse ganhou 25 centavos por dia, 1,25, 1,75, 2,25. O consumo de suplemento, 80 gramas do sal mineral, 320 gramas desse suplemento proteinado, 980 gramas para esse proteico energético e 1,67 para esse proteico energético. O custo do suplemento reais por dia, 12,43, 1,11, 1,89 e o lucro só com a suplementação. Aqui foi 13, o 82 foi o melhor resultado, foi com esse proteinado, o segundo com esse proteico energético de baixo consumo, depois com proteico energético de alto consumo e o último ficou o sal mineral. Só lembrando que nesse suplemento aqui eu posso aumentar a minha taxa de lotação, então eu posso ter um ganho por hectare maior, porque aqui você já vai ter um pouco de efeito substitutivo. Tá? Então aqui eu posso ter um ganho adicional que eu não coloquei, que é o ganho por hectare. Eu posso aumentar a minha taxa de lotação. O ganho de peso depende do pasto vedado, então nós temos que entender isso. Quanto mais folha tiver, melhor. Tá? E qual espécie que eu devo vedar? O pasto vedado é o que? Você vai pegar uma área de sua fazenda, você vai vedar durante o período das águas, no final do período das águas, nos 70 ou 80 dias finais do período das águas, você vai vedar esse pasto para que tenha um acúmulo de matéria seca, para que você possa colocar os animais na época seca do ano. Então você vai vedar o que? Vedar a braquiária, né? Porque a braquiária ela mantém o valor nutricional, ela mantém o seu valor nutricional durante o período da seca. Tá? E a melhor seria o que? Piatã, as variedades de braquiária brisanta cultivar, Piatã, Paiaguás, porque elas foram selecionadas para manter um maior teor de folha na época seca do ano. Tá? Então, seria boas opções, uma boa opção para você vedar, né? Seria a braquiária brisanta cultivar Piatã e a braquiária brisanta cultivar Paiaguás. Mas se não tiver plantada, você pode vedar o marandu, você pode vedar o charaés, tá? Você vai ter o mesmo efeito. Então, o ideal é o quê? Que o pasto vedado tem um bom teor de folhas. Se você vedar por mais de 100 dias, você vai ter um acúmulo muito grande de matéria seca. E esse seu pasto pode acamar. Então, o ideal é você vedar em torno de 70 a 80 dias, no final do período das águas. 70 a 80 dias finais do período das águas. Tá? Você vai aliar a sua qualidade com a produção. O pasto vedado ele tem que ter em torno de 35 centímetros, né? Em torno de 35 centímetros você colocar os animais. Tá? Aqui seria um pasto vedado, ó. Aqui seria a altura ideal para você vedar o pasto, né? Seria um pasto de braquiária brisanta, ou seja, o capim na altura do jarrete dos animais,
né? Na altura do jarrete, cobrindo a canela. Antes da vedação, você vai rebaixar esse pasto de braquiária, em torno de 10 a 15 centímetros, para evitar justamente que tenha muito talo, né? E você vai fazer uma adubação nitrogenada em torno de 50 kg de N para você aumentar a produção de folhas. Seria, né, Você vai utilizar esse pasto aí em maio e setembro, em torno de 5 meses. 1 hectare de pasto vedado vai produzir em torno de 5 a 7 toneladas de matéria seca. Tá? Você consegue colocar em torno de 2 bezerros por hectare durante 150 dias, tá? Durante 5 meses. Uma coisa importante, quando você fornece proteinado, você vai promover o quê? Você vai promover uma mineralização correta dos seus animais. Por quê? Porque o proteinado ele tem uma boa palatabilidade. Com isso o animal ele se sente atraído aí todo dia no coxo. Então o animal que está recebendo proteinado, ele vai todo dia no coxo lamber o suplemento. Por quê? Porque o suplemento tem uma boa palatabilidade, tem milho, tem soja. Isso faz com que o animal tenha um consumo adequado de minerais também. Se eu forneço só um suplemento mineral na época seca do ano, ele não vai no coxo todo dia. Ele vai no coxo um dia, daqui a 2 dias ele vai de novo. Você não está mineralizando de forma correta esse animal. Se eu forneço um proteinado, um proteico energético, o animal é estimulado aí no coxo todo dia. Tá? Com isso ele vai ter um consumo adequado de minerais. Tá? Isso vai permitir um bom crescimento ósseo e um bom crescimento muscular. Então a suplementação na época seca do ano promove uma boa mineralização dos animais. Certo, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula. Eu sou o João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário, palestrante. Meu e-mail está aqui, embora em Guarapará. O objetivo do canal é levar informação de qualidade ao produtor rural e contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Ok? Então, se você gostou do canal, indique, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, compartilhe. Um abraço, até a próxima aula.